qualidade de vida da pessoa com deficiência está em pauta na 12ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em Itajaí. A programação, que segue até amanhã, dia 29, faz parte do calendário nacional que pretende dar maior visibilidade e sensibilizar a sociedade em relação às questões que envolvem a saúde e os direitos de quem tem alterações mentais, sensoriais e de comunicação, entre outras diferenças. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Lisa, uma boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e também no Facebook. É o facebook.com/VivaVozUnivale. Para falar sobre este tema, nós convidamos a médica Cristina Maria Pozzi, que é especialista em neurologia pediátrica, é mestre em pediatria e também tem um doutorado em ciências. A doutora Cristina é neuropediatra no Serviço de Atenção à Saúde Auditiva aqui da Univale e também no Centro Especializado em Reabilitação aqui da Univale. Ela também é docente do curso de Medicina. Foi grande essa lista, né? Doutora Cristina, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lisa e Catiane, a oportunidade de poder conversar sobre esse assunto. Bom, desde 1964, um decreto federal estabeleceu a Semana Nacional da Criança Excepcional, que é sempre comemorada no mês de agosto. Então, eu aproveito sua presença, Cristina, para você explicar um pouquinho sobre o uso desse termo, né? Porque o termo criança excepcional parece que continua sendo usado em alguns setores e parece que outros não concordam muito com isso. Você pode explicar um pouco melhor? Sim, a terminologia ela muda muito ao longo dos anos. Você pode ver, por exemplo, síndrome de Down, antigamente era chamada mongolismo, né? E hoje já se fala em síndrome de Down, trissomia do 21. Essa terminologia do excepcional, ela vem também desde as APAES, né? Que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E de fato, não deixa de ter alguma excepcionalidade dentro de cada quadro de deficiência. Mas nos últimos anos, a nomenclatura passou a ser usada. Primeiro, pessoa portadora com deficiência e hoje se prefere, né, pessoa com deficiência. Professora Cristina, você pode definir para a gente uma pessoa com deficiência? Bom, a gente precisa entender inicialmente que a deficiência ela pode ser mental, física, visual, auditiva, né? Então, dentro de cada órgão ou sistema acometido, você vai ter uma manifestação. De uma maneira geral, uma pessoa com deficiência é uma pessoa que não está com a capacidade plena das suas habilidades. E aí vai depender desde a dificuldade visual, né? Até a cegueira completa, a dificuldade auditiva até a surdez completa, a dificuldade em algumas habilidades sociais ou escolares e uma deficiência mental profunda. E também a parte motora, onde você tem graus diferentes de deficiência física, as paraplegias, as tetraplegias, as hemiplegias, enfim. Então, uma deficiência é isso, falta uma inadequação das habilidades para determinada tarefa. Agora, Cristina, olhando pelo seu ramo da neurologia, né? Uhum. Quais são as principais deficiências que você acaba se deparando na sua prática profissional? Bom, praticamente todas mesmo, né? Dentro da neurologia pediátrica, a gente atende crianças com deficiência mental, com deficiência física, as crianças com paralisia cerebral, né? Que envolve bastante a deficiência física. A deficiência visual, ela aparece no contexto de outros quadros de síndromes ou de infecções congênitas, por exemplo. E a deficiência auditiva também. Dentro do serviço de atenção auditiva, a gente tem um papel bem importante no diagnóstico diferencial da surdez e outros comprometimentos. Certo. Professora Cristina, foi citado na abertura da professora Lisa a Semana da Pessoa com Deficiência aqui em Itajaí. Pode explicar para a gente de que forma que a Univale está participando dessa semana comemorativa? Bom, eu tive acesso ao programa e observei que alguns temas serão discutidos por pessoas envolvidas da saúde daqui, do Centro de Ciências da Saúde. Haverá amanhã
ou, na verdade, houve, né, um encontro da Conferência Municipal de Saúde no auditório da farmácia. Então, a Univale, dentro do CCS, ela tem as ações específicas voltadas para a pessoa com deficiência também. Você vai estar participando de alguma forma? Não, nessa desculpa, semana eu não. esqueci de perguntar. Você vai ter que cortar, pessoal. Esqueci de perguntar antes de começar. Sim. Se a gente podia focar um pouco mais, mas tudo bem. Não tem problema, vamos voltar. 3, 2, 1. Então, Cristina, existem fatores genéticos que acabam desencadeando, então, essas deficiências? Sim. Você vê, eu estou mesmo preparando uma aula de deficiência intelectual e fui em busca de dados do IBGE para que a gente tenha uma noção desse número. Quem são esses deficientes, né? Onde eles estão? Porque, na prática, a gente tem uma porcentagem teórica e vê um outro número acontecendo. As deficiências de origem pré-natal, né, dentro da deficiência mental, elas são, de longe, as mais frequentes. Então, quadros genéticos, como síndrome de Down, é uma das causas mais frequentes de retardo mental, né, de deficiência mental. Quadros genéticos de malformações cerebrais, então, também é uma origem pré-natal. Infecções congênitas, que são doenças que você pode prevenir no pré-natal, né? Diagnosticar e tratar no pré-natal, infelizmente ainda acontecem e a gente vive isso no dia a dia. Podia ser tratado e não foi. Isso. Por um pré-natal pouco assistido, ou não feito, ou mal feito. Então, você, infelizmente, ainda vive doenças que já poderiam ter sido controladas. Okay. Da mesma forma, no perinatal, no momento do parto, existem eventos que podem acontecer que vão resultar em um atraso. Tanto uma deficiência física, nos casos de paralisia cerebral, por falta de oxigenação no cérebro no momento do parto, ou mesmo uma deficiência mental por assistência durante o parto pouco efetiva. Professora Cristina, a neuropediatria, que é a tua especialidade, é dedicada às doenças ou disfunções do sistema nervoso e também do sistema muscular que se manifestam em crianças ou adolescentes, né? Eu gostaria de saber quais são as principais diferenças no sistema cerebral de uma criança com deficiência. Teria como explicar basicamente pra gente? De novo, vai depender do grau da deficiência. Por exemplo, uma deficiência mental leve, dificilmente você vai encontrar alterações anatômicas no cérebro. Então, você vai fazer uma tomografia, uma ressonância e pode não encontrar alterações. Inclusive, nas deficiências mentais leves, em 30% das vezes, assim, você não encontra uma causa, né? Nas deficiências mentais, de uma maneira geral, principalmente as leves. Na medida que a deficiência se agrava, você vai encontrando quadros associados. Então, malformação cerebral, você vai encontrar quadros de holoprosencefalia, nomes difíceis, enfim, né? Causados lá na parte da formação do cérebro, na embriologia. Então, malformações, você pode ter essas infecções congênitas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola congênita, que vão dar alterações na anatomia cerebral bem graves, algumas vezes incompatíveis com a vida. Você pode ter malformações vasculares, que daí é mais tardiamente observado, hidrocefalias. Então, a diferença no cérebro vai depender da causa desse quadro, né? O tamanho do cérebro também vai ter. Então, crianças com deficiência mental mais grave, via de regra, têm um cérebro menor. Problemas ou de multiplicação de células ou por algum insulto que houve, então o cérebro não cresce. Então, este é um sinal que, às vezes, você pode observar no estereótipo, né? No fenótipo do indivíduo. Um cérebro, uma cabeça pequena ou uma cabeça muito grande, por exemplo. Então, você pode ter hidrocefalia com retardo mental. Enfim, de uma maneira abrangente, você pode ter alterações ou não no cérebro. Assim, visualizáveis em exames de imagem, né?
Falando agora do ponto de vista dos avanços, né, da ciência nessa área, eu gostaria que você comentasse sobre os atuais tratamentos e já estou vinculando a presença agora aqui dentro da Univale do Centro Especializado em Reabilitação, né? Sim. De fato, a gente observa assim, que 3, 4 décadas atrás você não via pessoas com deficiência na rua, né, com frequência. Por exemplo, hoje você vê cadeirantes. Aqui em Itajaí mesmo a gente sempre vê uma cadeirante na rua, no meio dos carros, se virando de uma maneira bárbara, né, e heróica, vamos dizer assim, porque é bem complicado. Crianças com deficiências, como síndrome de Down, hoje já estão atingindo estágios, vamos dizer assim, mais avançados de exposição. Tem programas, filmes até feitos com síndrome de Down. Crianças com deficiência auditiva, você vê, do ponto de vista de avanço, o implante coclear, que é um recurso mais avançado e mais recente para melhorar a qualidade auditiva desses pacientes. As cirurgias oculares, né? Então, dentro das deficiências em cada área, muitos avanços. Acho que um dos maiores é dentro da área da genética, você cada vez consegue identificar mais genes e quadros relacionados a essas deficiências. E voltando ao assunto do SER, né, que é um centro especializado em reabilitação, é um projeto em parceria com o Ministério da Saúde e a Univale, nos cursos de fisioterapia e psicologia. Este SER iniciou os trabalhos em abril do ano passado, já estamos aí com 14 meses, 15 de funcionamento, e atendemos deficiência física e intelectual. Dentro da deficiência intelectual, o nosso foco exclusivo é transtorno do espectro do autismo, que cursa em 50% a 70% das vezes com deficiência intelectual associada. Então, o nosso ponto ali de apoio no TEA, né, transtorno do espectro do autismo e a deficiência intelectual se juntam nesse atendimento, nesse serviço. Que é um transtorno, nós já conversamos aqui, bem frequente, 1% da população se encontra esse número, né, dentro desse diagnóstico. E aí os tratamentos também, sempre voltados para uma reabilitação multidisciplinar, com o envolvimento de vários profissionais dentro da psicologia, fono, terapia ocupacional. Na medicina, a gente tem o aspecto medicamentoso em alguns casos. E as pesquisas, elas continuam para se entender basicamente a causa e aí, com isso, a cura, né? Que até o momento ainda não existe. Professora Cristina, aproveitando a deixa do SER, eu gostaria de saber que se o público que é atendido nesse centro pertence à universidade ou são pessoas de fora da comunidade, como é que funcionam esses atendimentos? O SER é um centro de referência de 11 municípios da ANFRE. Então, vai desde Pissarras, Balneário Pissarras, aquela região de Pissarras para cá, inclui Luiz Alves e Ilhota, Itajaí, Camboriú, Balneário, Meia Praia, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, e Navegantes, enfim. Essa é a parte do litoral. São 11 municípios que os pacientes são encaminhados via um protocolo, né, um padronizado, via SUS, né, Sistema Único de Saúde. Então, o paciente que tiver, né, a família que tiver algum paciente com deficiência física ou intelectual, leia-se autismo, pode procurar o posto de saúde do seu município e solicitar o encaminhamento para o SER para avaliação. Lembrando que dentro do autismo a gente atende uma população de até 12 anos e na deficiência física não tem limite de idade. E esse paciente, então, chegará na universidade para avaliação através do sistema de regulação do SUS e, preenchendo os critérios para permanência no serviço, ele será avaliado pela equipe e dará, então, início a todos os procedimentos necessários para a intervenção. Voltamos já a conversar com a médica Cristina Maria Pozzi, que é docente aqui do curso de Medicina da Univale.
Viva Voz está de volta e hoje o assunto é criança com deficiência. Nossa convidada é a médica Cristina Maria Pozzi, que é especialista em neurologia pediátrica e é docente aqui no curso de medicina da Univale. Bom, Cristina, você que tem esse contato tão direto tanto com as pessoas que têm deficiência, quanto também com as pesquisas que envolvem, né, a neurologia, como é que você vê a realidade atual no Brasil? Qual é o quadro no Brasil em relação à pessoa com deficiência? Bom, Lisa, é complicado porque nós temos uma grande dificuldade em estatística nesse país. Você tem os censos, mas os censos eles não revelam o número absoluto, eles fazem por amostragem e ainda assim me parece, pelos dados que eu andei pesquisando recentemente, que os dados eles são discrepantes. Por exemplo, existe na página do brasil.gov.br dados do IBGE, do censo de 2010, publicados em 2012, falando numa porcentagem de 14% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Dentro dessa porcentagem, de longe, a visual é a mais comum, haja vista que grande parte das pessoas usam óculos, então, em graus diferentes, seguida pela deficiência física, auditiva e mental. 3 anos depois, em 2015, o mesmo portal publica um número de 6%. Então, eu pergunto, será que nós conseguimos curar 8% da população de deficiências incuráveis? Ou esses números nos deixam confusos? Da mesma forma, nesse portal fala em 0,8% de deficiência intelectual. Os livros e os artigos falam em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, como antigamente a gente entendia que era o nosso, de 5% a 8% de deficiência intelectual. Então, ou eu entendo o seguinte, ou essas deficiências não estão diagnosticadas e estão por aí cruzando com a gente, ou os números não são verdadeiros. E claro que existe uma relação direta entre grau de instrução e nível socioeconômico. Então, infelizmente, nas populações menos favorecidas, esse índice aumenta, né? E aí fica a pergunta, assim, na verdade, de quanto é esse número? Fala-se, por exemplo, na questão do autismo, em 1%, né? Mas a gente também, no país, não tem nenhum estudo epidemiológico, estatístico que mostre isso, embora a gente nunca canse de atender esse tipo de paciente. Já que você puxou essa situação, eu já peço que você faça também a sua avaliação sobre as políticas públicas que envolvem, né, os cuidados com essas pessoas. Como é que você vê o país cuidando dessas pessoas com deficiência? As iniciativas existem, né? Existe aí o projeto Viver Sem Limite, no qual o SER é uma das iniciativas. Existem o projeto Saúde para Todos, que é lindo, né? Quando você abre as cartilhas, você vai lá na página do governo federal, tá tudo bem explicado. Vamos dizer assim, que se na prática fosse a realidade, a gente ficaria bem satisfeito. Mas, infelizmente, os pacientes continuam sendo diagnosticados tardiamente ou não diagnosticados, porque a demanda é muito grande e a oferta é pequena. Então, você tem que dar conta, muitas vezes, de um número muito grande, com poucos profissionais ou profissionais pouco habilitados, e o paciente roda, por exemplo, para fazer um exame de tomografia hoje com sedação. Atendi uma criança que está tendo que entrar com a Defensoria Pública para conseguir, porque na região não existe sedação para tomografia em criança pequena. Então, você se depara com esse tipo de problema, assim, diuturnamente, sem uma saída eficaz. Você vai medir a eficácia pelo grau de resolutibilidade, né, do serviço. Se o serviço não resolve, a eficácia não acontece. Então, existem as iniciativas, eu acho que, mas a gente sabe que muitas vezes a verba não chega no destino, quando tem, né? E as pessoas também são, de fato, pouco assistidas.
eu não vejo como a política pública como, assim, eficaz, infelizmente. Certo. Professora Cristina, a gente citou também no início do programa que você atua no Serviço de Atenção à Saúde Auditiva da Univale. Eu gostaria que você explicasse o que é feito nesse serviço. O SASA, né, Serviço de Atenção à Saúde Auditiva, ele pertence ao curso de fono e também é uma parceria da Univale com o governo federal. É um serviço de referência no estado, atende a 53 municípios da ANFRE, então a área de abrangência enorme. E ele recebe crianças, então, para avaliação audiológica decorrentes de fatores de risco. Então, crianças prematuras, crianças que ficaram muito tempo internadas, que receberam antibiótico, ou que sofreram de meningite, ou que falharam no teste da orelhinha, são encaminhadas para o serviço do SASA para o diagnóstico e orientação. Então, a gente tem um movimento bem grande, e aí é dividido em alta complexidade e média complexidade, a depender da faixa etária, onde, uma vez diagnosticada a deficiência auditiva, são tomadas todas as medidas necessárias para o tratamento, desde a colocação do aparelho ou encaminhamento para implantes, enfim, todo o processo padronizado pela portaria. Cristina, essas pessoas que já encontraram, então, um tratamento, foram diagnosticadas, estão em tratamento, como é que você vê a questão da expectativa de vida, né? Vamos falar das crianças, que são o teu foco também, diante desse momento da ciência, né? Dos tratamentos disponíveis, como é que está a expectativa de vida e a qualidade também, né? Aí eu acho que a gente pode ser um pouco mais otimista, vamos dizer assim. Pelo menos aqueles casos que conseguiram chegar no serviço e que foram atendidos de maneira adequada, têm recebido no SASA um encaminhamento adequado com melhora do prognóstico. Então, você vê, por exemplo, a distribuição do FM, que é um sistema para criança com deficiência auditiva utilizar em sala de aula para facilitar a percepção auditiva. Então, com grande sucesso, com grande aderência. Os pacientes com uso dos aparelhos também com boa aderência. Dentro do SER, os pacientes com a deficiência física e autismo que nós atendemos, tirando as peculiaridades dos casos mais graves, que muitas vezes a gente sabe que também não tem muita evolução, mas foi-nos possível dar alta para crianças que apresentaram uma boa evolução, que a família ficou satisfeita, que encontrou um caminho dentro da dificuldade da criança, seja na escola, que também é um outro lado do problema, né? Quando a gente vê a inserção e a tal da inclusão, né? Seja na escola ou na sociedade, desses casos. Mas acho que naqueles casos que a gente conseguiu intervir, me parece que a gente tem que acreditar que fez um papel importante ali. Professora Cristina, já que você citou a questão da escola, o Brasil possui uma política nacional de educação especial, né? Na perspectiva da educação inclusiva. Gostaria que se você pudesse falar um pouquinho a respeito desse assunto, da situação do país com relação à educação inclusiva. São todos os nós, né? Os nós no calcanhar de Aquiles, assim, a educação e a saúde de uma maneira geral. A inclusão também é um programa lindo, né? Dentro da sua proposta, mas que com frequência nós encontramos uma grande dificuldade nessa ponte entre a deficiência, a escola e o professor que vai ficar ali mediando tudo isso. Então, com um número bem grande de crianças e de famílias nos vem com esse tipo de queixa, assim, de que a escola não está preparada, de que o professor de apoio, que é um direito, né, muitas vezes da pessoa com deficiência, não está acessível, você não consegue o professor de apoio, então as famílias têm que ir para instâncias maiores para conseguir. Existem escolas que se organizam de uma maneira fantástica, de modo a acolher a criança com deficiência,
as professoras vão em busca de capacitação e de recursos para facilitar esse processo, mas também são atitudes isoladas. A gente não pode dizer que isso é global, né? Então, o trabalho é árduo e bem longo. Acho que a gente está muito longe do ideal no sentido dessa inclusão com todas as letras grandes. Bom, importante, pelo menos estamos falando sobre o tema. Eu espero que, de alguma maneira, a gente consiga também fazer com que todos, né, percebam melhor e acolham melhor essas pessoas. A gente está indo para o finalzinho. Queria que você deixasse aí para quem está acompanhando o programa, de que maneira quem precisa dos serviços da Univale pode fazer para entrar em contato, então. Bom, são todos serviços que pertencem ao SUS. A via é encaminhamento pelo sistema de regulação, seja a deficiência auditiva ou a suspeita e a deficiência intelectual, suspeita de autismo ou a deficiência física, procurem o posto ou a UBS do seu município mais próximo e solicitem esse encaminhamento para esses serviços de referência, né, que tentaremos fazer o possível para atendê-los em breve. Tá certo. Então, a gente quer agradecer a presença da médica Cristina Maria Pozzi, que é especialista em neurologia pediátrica, docente aqui no curso de medicina da Univale. Obrigada mais uma vez, professora. Eu que agradeço. O Viva Voz fica por aqui, então. Até a próxima e muito obrigada pela audiência.